Renato Cunha mostra pra gente como os cariocas estão aproveitando as novidades do Porto, que reúne história, cultura e modernidade. Não há mesmo nada igual. Só que o mais novo cartão postal do Rio de Janeiro não fica entre o Leme e o Pontal. Fica aqui no centro da cidade, mais precisamente no Porto. Você vê muita construção antiga e você vê muita coisa moderna e muita coisa moderna que está por vir ainda. Prédios e monumentos que contam a nossa história, muitas vezes esquecidos ou escondidos em nome do progresso. É bem bacana que você vê locais que a minha mãe, há 50 anos atrás, trabalhou e que hoje eu estou trabalhando no mesmo prédio que revitalizou e que está bem moderno, é bem legal. Um cenário que, ao mesmo tempo, conta a nossa história e projeta o nosso futuro. Eu já conheci isso aqui antes da revitalização, né? Então, para mim, isso aqui foi um marco, assim. Acho que o Rio de Janeiro deveria fazer disso aqui um marco, porque isso aqui contribuiu muito para o Rio de Janeiro. E principalmente para essa região aqui, para esse pedacinho aqui. Revitalizar o centro da cidade. Nunca se falou tanto em revitalização quanto nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro. A cidade que já foi capital do Brasil por 2 séculos tem um centro cheio de referências históricas. Agora, esse processo de restauração começou por causa da Copa e também das Olimpíadas, claro. Agora, manter esse processo em andamento nos dias de hoje é um grande desafio, mas que tem muita gente a fim de enfrentar. O chamado Porto Maravilha é o principal projeto de recuperação da região portuária. Abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, envolvendo 7 bairros. E já houve uma mudança e tanto. O elevado da perimetral, que ficava entre a Baía de Guanabara e a Orla do Centro, foi implodido. E um novo sistema viário construído. Aos poucos, em meio a tantas novidades, foram surgindo o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, o Aquário Marinho, o maior da América do Sul, a Orla Conde e o Boulevard Olímpico, com o maior grafite do mundo, o mural Etnias, Todos Somos Um, do artista Eduardo Cobra. Quem conhece bem esse processo de revitalização do Rio de Janeiro é o arquiteto urbanista Washington Fajardo, que está aqui. Tudo bom, Washington? Como é que você está? Tudo bom, Renato? Tudo bem? Tudo certinho. Ô, Washington, como é que começou esse processo? Por que ele é importante, esse processo de revitalização do centro aqui do Rio de Janeiro, por exemplo? Esse processo é fundamental, primeiro por um motivo econômico, não no sentido financeiro, mas no sentido de utilizar o recurso que a gente tem, que é a cidade. A cidade é um recurso, os lugares são um recurso. Então, por isso era muito importante mudar o lugar do desejo da cidade, que era sempre o desejo da expansão, Sim. E a gente hoje tem o desejo de voltar ao centro. O urbanista Washington Fajardo faz uma comparação fácil de entender. Segundo ele, as capitais do Brasil concentram metade da população nas regiões metropolitanas. É o que ele chama de sistema de rosquinha. Um centro vazio, com a maior parte dos moradores vivendo nas bordas e tendo que se deslocar todos os dias durante horas para trabalhar. Como é assim, vital para as cidades a gente reocupar os centros, né, Washington? Isso em todos os centros do Brasil, né? Qual é a importância disso? A importância disso como é que a gente pode ter, como se diz, né, tanta gente sem casa e tanta casa sem gente.
E a gente tem no centro, nesses centros históricos, vazios urbanos. Nós temos propriedades que não são utilizadas. Então, esses vazios poderiam ser estratégias e lugares para que essa população que precisa de moradia pudesse estar vivendo. Então, isso produziria um efeito direto de você ter essas pessoas muito próximas dos seus empregos, economizando dinheiro e tempo de vida e podendo a gente reconstruir de uma certa maneira a mistura da sociedade brasileira. Nossa expedição urbana segue pelo centro da cidade, só que agora a gente vai de VLT, o veículo leve sobre trilhos. Uma inovação que ajuda a gente a desfrutar o centro da cidade sem enfrentar o trânsito. Vamos nessa! Esse primeiro trecho do VLT tem 14 quilômetros de trilhos e interliga os pontos mais importantes do centro até o porto. Essas e outras tantas transformações já tiveram impacto no turismo e na economia da região. Turistas e cariocas passaram a frequentar muito mais a área depois de revitalizada. Bares e restaurantes que ficavam fechados nos fins de semana agora estão abrindo. E as projeções são de que em 10 anos o número de habitantes deste circuito passe de 32 mil para 100 mil. Tomara! Uma das iniciativas que está mudando um pouco essa cara de abandono do centro do Rio é essa aqui, ó, o Distrito Criativo do Porto. Ele é formado por vários empreendedores e fica aqui no bairro do Santo Cristo. Bom, agora eu vou encontrar o Daniel, que está aqui já, que é um dos diretores aqui do Distrito Criativo do Porto. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Tranquilo? Daniel, qual é a ideia de se criar o Distrito Criativo do Porto? O sonho do Distrito Criativo é transformar a região num grande distrito de criatividade de fato, né? Quer dizer, numa visão talvez mais romântica, a cidade, lugares como Wynwood em Miami ou, enfim, Meatpack em Eindhoven na Holanda, quer dizer, que se de fato revitalizaram, viraram lugares para a cidade a partir desse movimento todo da economia criativa. A economia criativa é baseada em produtos e serviços que usam a criatividade e que geram valor. Para a gente ter uma ideia, em geral ela se desenvolve no âmbito da cultura, entretenimento, moda e design. O entorno do Distrito Criativo ainda está muito que mudando também. Ele não é tão ocupado por pessoas, né? Não é, e aí esse é o grande desafio que o Distrito encontrou quando veio mais aqui para o lado do Santo Cristo, né? A rua está revitalizada, né? A infraestrutura está revitalizada, mas o espaço não foi ressignificado. Sim. Então a gente vem para cá com toda essa discussão de cidades, economia criativa, economia colaborativa, inovação, e aí a gente desenvolve o núcleo de ativação urbana, que é essa intenção que a partir de um espaço a gente possa contaminar o entorno, trazer as pessoas da região para dialogar, trazer a economia criativa e a economia colaborativa, esse termo que a gente nunca sabe, a nova economia, para tentar fazer, para transformar essa região, para ressignificar essa região de alguma maneira. O nosso propósito não é determinar como vai ser feito, mas é plantar uma semente de um ser feito mais interessante, mais diverso e tal. Eu acredito que isso é um projeto de 10, 15 anos, né? O que não é muito longo, o que não é muito longo quando a gente fala de uma cidade. Pedra do Sal, Morro da Conceição. Uma área preservada em meio ao processo de revitalização. Aqui se dava o embarque e desembarque de sal. Daqui saíam as pedras para construir as ruas da cidade. Uma região que ficou conhecida como Pequena África, onde os ritmos africanos animavam as festas nas casas e quintais dos escravos. Foi o berço do samba carioca. Hoje, a Pedra do Sal tem rodas de samba quase todos os dias. Essa é numa segunda-feira, uma tradição que resiste ao tempo para que a história do lugar não seja esquecida. Valmir, como é que começou essa ideia de fazer a roda de samba aqui na Pedra do Sal? Esse movimento começa se aproveitando de toda a historiografia, de toda a oralidade do lugar, né? A questão de você fazer um samba com substância histórica, com africanidade, premiando a questão da cultura mais esquecida do interior, daquele samba mais autêntico. A roda de samba da Pedra do Sal, segunda-feira, é um signo pra gente, é uma missão. A roda de samba da Pedra do Sal trouxe de volta uma página que ficou apagada aqui, do samba autêntico. Não foi à toa que a roda de samba, há 3 anos atrás, foi eleita a melhor roda de samba de rua do país.
E isso pra gente é muito gratificante. O samba é do povo, o samba é da rua, é do morro. O samba é isso. Recuperar e ocupar os centros das nossas cidades enriquece não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Muda a nossa relação com a cidade e traz benefícios para todos. Os centros são lugares democráticos, onde a gente encontra pessoas de diferentes lugares, de qualquer lugar do mundo. Então, vamos ocupar mais esses centros, vamos frequentar esses lugares. Nossa Expedição Urbana fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Seja consciente. Até lá.